A paz do Senhor, professores! Estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio doutrinário e pedagógico do nosso estudo para professores. Nesta semana, nós estamos estudando a lição de número 6, que tem por título Exemplos de Liderança Feminina. E o nosso texto principal está localizado no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, e o verso 22, que nos diz o seguinte: Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salom. E o resumo da lição nos diz o seguinte: em toda a Bíblia é possível identificar a mulher como parte do propósito de Deus, inclusive ocupando posições de destaque tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, a lição dessa semana, tem como objetivo mostrar a posição das mulheres nas escrituras sagradas, conhecer alguns exemplos de liderança feminina e apresentar a resposta bíblica ao feminismo. É um tema muito importante esta semana para nós estudarmos com os nossos alunos. Então, fique atento ao nosso subsídio doutrinário e pedagógico. Nossa leitura em classe está localizada em 2 lugares. Primeiro em Juízes, capítulo 4, versículo do 4 ao 5, e depois em 2 Crônicas, capítulo 34, do 22 ao 28. Essas duas lições, esses dois textos devem ser lidos em sala, de forma alternada ou ainda voluntária pelos alunos, lembrando que esses 2 textos é exatamente o foco da nossa lição nesta semana, porque vai apresentar aí alguns exemplos de mulheres que estiveram ali com a capacidade de liderança diante do povo de Deus. Então é muito importante fazer essa leitura de forma completa, uma leitura mais extensa, mas deve ser realizada em sala de aula. Caro professor, essa semana traz um tema muito importante e muito atual, que é a presença da mulher na liderança cristã. Então, é importante destacar para os alunos que, ao longo desses domingos que já viemos trabalhando, falamos sobre a importância da liderança, a falta que a liderança faz, os tempos difíceis, quando o povo não tinha um líder. E aí, agora, o foco de luz desta lição vai exatamente para as mulheres. Por quê? Porque elas têm um papel essencial aqui na Escritura Sagrada, e como muitos dizem por aí que a mulher ela não tem lugar na casa do Senhor, nós vamos desmitificar isso com os nossos alunos. Isso é uma mentira, tá certo? Porque Deus usa as mulheres e as mulheres têm sim posição de liderança e destaque na obra do Senhor. Então, essa é exatamente o foco da nossa lição. Lembrando também que o feminismo, como vai ser apresentado aqui, ele também apresenta uma determinada visão distorcida de liderança, de mulher. Então, nós também devemos combater esse feminismo exacerbado que está sendo pregado no mundo e, por muitas vezes, chega aos púlpitos das igrejas também. Então, vamos lá para nossos tópicos, que estão divididos aqui. Nosso tópico 1 diz a mulher nas escrituras sagradas. Nosso tópico 2 nos diz a mulher na liderança. E o nosso tópico 3, uma resposta ao feminismo. Então, esses são nossos 3 tópicos que nós iremos trabalhar ao longo dessa semana. No nosso tópico 1, nós temos aqui a mulher nas escrituras sagradas. Vejam só, aqui o autor vai fazer um balanceamento, podemos dizer assim, um balanço de toda a história feminina na Bíblia. Ele vai dizer que por diversos momentos a mulher esteve presente na obra do Senhor e com funções de liderança também. Claro, a nossa lição vai trazer o foco de luz para Débora e para a profetisa Hulda. Mas aqui na lição, como vocês podem ver e trazer para os seus alunos, diversos exemplos femininos de liderança foram trazidos exatamente para mostrar que o papel da mulher cristã também pode ser e deve ser de liderança, claro, para várias situações ou situações diversas. Então, a mulher pode sim exercer um papel de liderança cristã. E aqui ele fala, no subtópico 1, que quando Deus criou a mulher, a intenção de Deus ao criar a mulher foi usar exatamente essa figura feminina para auxiliar, andar lado a lado com o homem. Falei uma adjuntora, ou seja, alguém que lhe é correspondente, alguém que lhe é equivalente. Então a mulher estava ali para andar
lado a lado com o homem e assim o auxiliar em todas as coisas. Então ela também tinha responsabilidades no Jardim do Éden. Ela não estava ali apenas como alguém subalterno e submisso em que Adão deveria pisá-la ou humilhá-la. Não, ela estava ali inicialmente, né, antes do pecado, tinha toda a autonomia, assim como Adão. Porém, ambos, né, os dois deveriam obedecer ao Senhor, e vocês sabem o que aconteceu, e isso não foi possível. E quando Deus criou a mulher, essa foi a intenção. Então, desde o início, aquilo que o Senhor havia projetado para a mulher era uma função especial. Era uma função também de liderança. Então, é possível sim a mulher ser líder, estar à frente de diversos trabalhos, trazendo grandes contribuições, como nós vamos ver aqui. Então, o Senhor cuidou de Agar, o próprio Senhor Jesus, como nos diz no tópico 2, também foi o maior, né, incentivador das mulheres. Inclusive, de toda a Bíblia, Jesus, ele era a figura, né, que mais incentivava as mulheres. Ele era a figura que andava com as mulheres. Então, Cristo estava ali para influenciar as mulheres a se tornarem líderes. E líderes que iriam promover o evangelho, propagar o evangelho, como aconteceu com a mulher samaritana. Essa leitura está em João, capítulo 4, do 1 ao 30, que é aquele diálogo que Jesus mantém com a samaritana ao pé do poço. E quando ele termina aquele diálogo, que ele se revela para ela, ela se torna ali uma grande líder de evangelismo. Então ela vai, deixa o seu lugar e volta para os seus e começa a divulgar o evangelho. A Bíblia não relata as missões dessa mulher, mas eu acredito que essa mulher, ela começou a promover o evangelho de uma forma que ela se tornou uma grande líder. Então, esse ministério aqui foi promovido pelo Senhor Jesus, através do diálogo. Então, o Senhor tem, de fato, né, olhado para a mulher como esse papel, essa função. E aqui no subtópico 3, né, diz que o Criador valoriza e se importa com a mulher. E ele diz, né, não é bom que o homem esteja só. Então, a mulher, ela está ali para auxiliar, para ajudar e também para liderar em diversas situações. Como, por exemplo, nós vemos alguns trabalhos, né, na igreja e que precisa da direção feminina. Imagine um grupo de mulheres, com mais de 1000 mulheres, como nós temos na nossa igreja, sendo dirigido por homens, né, que não entenderiam algumas questões emocionais, mais íntimas. E aí, quando Deus levanta mulheres que estão ali disponíveis para ser usadas na obra do Senhor. E também no povo de Israel. O povo de Israel estava perdido, estava ali cansado, e Deus levantou Débora para lutar e deu vitória a Débora. Por quê? Porque o Senhor estava com ela. Em nenhum momento na narrativa bíblica, né, que está localizada aqui no livro de Juízes, capítulo 4, né, em nenhum momento Débora, ela toma para si a honra e a glória que era do Senhor Jesus, né, que era de Deus. Ela não toma para si. Inclusive, ela deixa claro para Baraque, seu companheiro, que estava ali lutando, batalhando, né, o companheiro de guerra, e ela deixa ali claro para ele, olha, o Senhor vai fazer, Deus vai entregar em suas mãos, mas você não poderá tomar a glória para si. Então, ela era uma mulher consciente, ela era uma mulher que sabia que o Senhor estava com ela, mas ela em nenhum momento tomou a glória para si. E aí tem um versículo que eu gostaria de destacar com os professores, que está no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E o 9 diz, e ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então, além do Senhor designar Débora para essa grande obra, que era vencer os inimigos, através da figura do general Císera, né, que estava promovendo ali grande dissensão, Deus disse que ia dar, mas que a vitória viria, mas não seria por mão de Baraque, e sim por mão de uma outra mulher. Porque Deus queria confirmar nessa passagem a função da mulher. Deus queria ali mostrar à luz que a mulher é capaz também de obedecer a ordem do Senhor e cumprir o seu chamado. Então, muito me alegra em ver esses
exemplos de servas de Deus, de mulheres que se dispuseram a batalhar em frente ao seu povo. Débora era casada, uma mulher que reverenciava seu marido, que amava seu marido, mas estava ali lado a lado com Baraque exatamente para vencer essa guerra. Da mesma forma, Jael estava ali esperando a missão chegar em suas mãos para que ela a executasse conforme Deus havia lhe ordenado. Então é muito importante que o professor faça esse contraponto com os alunos, né? Mostrando que Deus, o próprio Deus, ele tem essa visão da mulher, de alguém que é útil em sua obra, de alguém que tem missões a serem realizadas na terra e com capacidade total de liderança. Então é muito importante. E aí, nós vamos seguindo para o nosso tópico 2. No nosso tópico 2, nós temos como título Mulheres na Liderança. E aí vamos mais aqui adiante destrinchar, né, detalhar o papel dessas duas mulheres. Nós já falamos um pouco sobre Débora no tópico 1, né, esse papel de mulher ajudadora, de líder ali adiante do povo. E agora a nossa profetisa Hulda, né? Aqui o nosso subtópico diz que Hulda era mencionada na história como quando Uquias encontra o livro da lei, né? E durante a reforma que o rei Josias havia mandado fazer. Então ela era esposa de Salum e tudo indica que viveu em Jerusalém, na cidade baixa, conhecida como profetisa. Então ela tinha essa tarefa, né? Essa função, porque nós sabemos que no Antigo Testamento o profeta, a profetisa, ele era um cargo, né, dado diretamente pelo próprio Deus, né? Não era apenas um dom dos 9 dons que é mencionado pelo apóstolo Paulo, mas era uma função, era um exercício. Ela exercia a função de profeta, de profetisa. Então, Hulda estava ali à disposição do Senhor para fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. E aí é muito importante, caro professor, deixe destacado para o seu aluno que é importante sim a mulher ter esse destaque, né, no reino, ela ter a capacidade de liderança, como diz aqui, exemplos de liderança feminina. Mas é importante que o professor mostre que em nenhum momento essas líderes estavam olhando para si mesmas. Estavam ali com maus exemplos. Nós temos também maus exemplos de liderança feminina, como é o caso de Jezabel, né? Uma mulher que ela, com a capacidade de liderança dela, ela conseguiu destruir o povo de Israel. Ela conseguiu ali fazer a cabeça do rei Acabe e o povo sofreu. Porque ela deixou o povo muito abalado. O profeta Elias, ela perseguiu. Então, nós sabemos que a capacidade de liderança é dada pelo Senhor para exercer aquilo que o Senhor tem chamado, né, tem colocado como missão. Mas a má liderança, mesmo pelas mulheres, também é alvo de Satanás. Também é alvo do inimigo. Então o inimigo usou muito a vida de Jezabel e o profeta Elias já havia profetizado como seria a morte dela, muito trágica. Mas por quê? Porque ela era uma mulher ímpia, que não obedecia à missão que Deus havia colocado. E por causa disso, Acabe perdeu seu reino, foi destruído e o povo sofreu. Mas quando nós temos bons exemplos de mulheres que abrem o seu coração e se dedicam àquilo que o Senhor chamou, sabendo que a honra e a glória é para Ele, tudo dá certo. E o povo tem a vitória. Então foi isso que aconteceu com a profetisa Hulda, com a juíza Débora. Por quê? Porque eram mulheres que estavam com o seu olhar em Cristo, com o seu olhar no Senhor. Então, nós vemos aqui esses exemplos. No nosso subtópico 2, ele já diz que Priscila também, né? Já no Novo Testamento, nós temos exemplos no Antigo Testamento e nós temos exemplos no Novo Testamento, né? Como eu já mencionei aqui, a samaritana que o Senhor trabalhou diretamente com ela. E aqui Paulo traz o exemplo de Priscila. Priscila era uma mulher que estava ali abnegadamente pregando o evangelho junto ao seu esposo. Percebam que em nenhum momento há menção de Priscila sozinha ou tomando a frente de tudo. Não, ela estava ali, lado a lado com seu esposo, Áquila, e estavam, eles eram cooperadores do evangelho e abriam as portas de sua casa para receber Paulo, para receber aqueles que haviam ali viajado e pregado o evangelho. Então, ela foi uma mulher que contribuiu de forma efetiva, né, para a propagação do evangelho por meio dessa sua liderança. Eu imagino que Priscila organizava, né, tudo aquilo que eles
traziam, recebia na sua casa, fazia alimentos. Então, é uma mulher de fato abnegada e que tinha um poder de liderança. Vejam, e aí é muito importante frisar para os seus alunos. Veja só, há mulheres que Deus coloca num cargo de liderança mais ampla, como foi o caso de Débora, tá certo? Então, Débora estava à frente de um povo inteiro, ouvindo ali a voz do Senhor, porque o Senhor precisava de alguém, né, para resolver aquele conflito ali com o general Cícera, e colocou à frente Débora, e usou Jael, e usou a profetisa Uda, e usou em diversas situações para que tudo fosse resolvido. Mas há também as mulheres que foram usadas, né, e são até hoje, no processo de liderança cristã de pequenos grupos. Então, não necessariamente a liderança é algo que está apenas numa instância maior, mas nós temos as lideranças que estão ali em pequenos grupos de oração, em pequenos grupos de intercessão, às vezes numa missão do socorro, da misericórdia, às vezes na função de orientação de outras mulheres, de condução de louvor. Então, assim, nós temos uma gama muito grande para o trabalho da mulher, né, no reino de Deus. E aí, Priscila é um desses exemplos. Lídia também, ele vai trazer aqui, que ela atuava como vendedora de púrpura e ela era uma mulher muito generosa, ou seja, uma mulher que estava ali à frente também daquele grupo e que ajudava, era uma contribuinte da propagação do evangelho. E Lídia abria sua casa, assim como Priscila, e recebiam pessoas, estavam ali dispostos a fazer o ID do Senhor, a contribuir com aquela formação. Então, é importante, professor, você deixar destacado nesses dois pontos, né? Tanto no primeiro ponto, que fala sobre a importância da mulher nas Sagradas Escrituras, como a liderança da mulher, no caso, as mulheres na liderança, e dizer para o seu aluno que o Senhor, resumindo, né? Ele usa aquele que está disponível, independente de gênero, independente de idade. Nós temos casos que Deus usou homens, mulheres, jovens, meninos, idosos, mas o Senhor sempre busca um coração disposto a ouvir a sua voz e cumprir o seu chamado. Então, esses exemplos femininos são para nossos dias, para nós compreendermos isso e não acharmos que o ministério da liderança é apenas para os homens. Claro que nós não estamos falando aqui, como diz a nossa lição, né, do exercício de pastorado. Nossa igreja não exerce essa função de pastorado com o feminino, né? Não temos mulheres pastoras, mas nós temos mulheres que se disponibilizam e que fazem um trabalho brilhante, né, na nossa igreja e que de fato trazem uma grande contribuição. Então é isso que o Senhor quer, um coração voltado para Ele, um coração disponível, independente de gênero. Isso tem que ficar claro para os seus alunos, porque não importa se é mulher ou se é homem, se está disponível para o Senhor, Ele vai usar. Ele vai trabalhar em vidas através dessa pessoa, seja mulher ou seja homem. E agora, no nosso tópico 3, né, uma resposta ao feminismo. Esse é um tema muito atual, professor. Eu acredito que você deva, não deixe esse tema passar batido ou trazer uma discussão muito assim rápida. Se pudesse deter um pouquinho nesse tema aqui, é importante, porque nossos dias hoje exige que nós discutamos com os nossos alunos esses conceitos. Há muitos alunos que entendem, né, por diversas razões e influências, que o feminismo ele é algo bom para a sociedade de hoje porque ele valoriza a mulher. E de fato a intenção inicial do feminismo foi exatamente tirar a mulher da situação em que ela estava vivendo, de escravidão, de abusos e tudo mais, né, diante da situação ali trabalhista, e foi bom nesse sentido, mas chegou-se num nível em que o feminismo, o feminismo por vezes se propõe a destruir o homem, como se o homem não tivesse valor algum na sociedade. E aí nós precisamos ter bastante cuidado, porque o nosso trecho traz aqui, cuja ênfase, no caso do movimento ideológico, é a desconstrução da família tradicional, promovendo como argumento que esse modelo promove a opressão da mulher, influenciados por autoras, né, estudiosas, Simone de Beauvoir e Judith Butler. Então,
é importante que o professor estude um pouco, vá, né, para a internet, pesquise sobre o feminismo, em que ano surgiu, como é que ele foi se infiltrando na nossa sociedade, como é que o feminismo é traduzido hoje, porque o feminismo proposto há uns anos atrás não é o feminismo de hoje. Nós temos já outras ideias que foram juntas aqui a esse conceito, e aí há exatamente essa militância, né, de que a mulher ela deve exercer o papel acima do homem. Ela não quer apenas direitos iguais, ela quer ser acima do homem, porque ela é independente e soberana sobre sua vida. E não é isso que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Nós aprendemos que o coração da mulher deve estar voltado para o Senhor, deve estar um coração disposto a obedecer, inclusive a caminhar lado a lado com o seu marido em concordância, em comunhão. Então, muitos exemplos aqui, aí você pode também abrir, né, esse momento para discussão com os seus alunos, para ver o que eles sabem, né, fazer uma tempestade de ideias, o que eles sabem sobre o feminismo, qual é a visão das meninas, tá? Ouçam as meninas sobre o que elas pensam sobre isso, porque há muitas que concordam. Por quê? Porque ele é dito de forma deturpada. Então, muitas meninas dentro da igreja acabam concordando com o feminismo, porque de fato trazem algumas questões da sociedade, porém ele é muito mais profundo, né? E aí a Bíblia diz que o termo dominar, no caso da submissão, né, não implica subjugar nem maltratar, nem tampouco humilhar. Em hipótese alguma indica que o homem seja superior à mulher. Então nós precisamos desmistificar isso, porque muitas pessoas dizem que a Bíblia é machista, que a Bíblia desconstrói aquilo que a mulher, né, vem para ser. Não. Em nenhum momento. Deus diz que cada um tem a sua função. E a Bíblia é clara. Ela diz que a função da mulher é de adjuntora. Ad é uma palavra que significa ao lado de. A Bíblia não diz em nenhum momento que a mulher ela está abaixo e que deve ser pisada. Não. Ela diz que a Bíblia deve estar lado a lado. Então ela exerce um papel fundamental. Né? Um papel fundamental. E aí é bom que o professor esteja bem embasado, tá certo? Procure estudar sobre esse tema do feminismo com antecedência para conseguir colocar ali para os seus alunos tudo aquilo, né, que eles têm de dúvidas, escutar as meninas, o que elas pensam sobre esse feminismo, né, sobre também o machismo, que nenhum é saudável, nenhum é salutar, pelo contrário, eles destroem famílias. E o Senhor, Ele quer as famílias unidas e também quer a mulher exercendo o seu papel, que é o papel de liderança. Ele é um papel inicialmente de liderança e que deve prosseguir assim na criação dos filhos, nos trabalhos da igreja, em diversas situações da sociedade. Então é muito importante que o professor deixe claro isso. Amém? Agora vamos para o nosso Momento EBD. Caro professor, você já fez o Momento EBD na sua congregação esta semana? Não? Aproveite e faça o Momento EBD. Separe 5 a 10 minutinhos daquele culto de domingo, ou de terça, ou de quinta, e convide pessoas para participar da nossa EBD. Chame seus alunos que não estão comparecendo, ou ainda aqueles que ainda não frequentam a EBD, a frequentar. Mostre a lição que nós estamos trabalhando, use uns minutinhos para fazer um breve resumo e assim convide seus alunos. Às vezes ele está só esperando aquele convite, né, para conseguir chegar à escola dominical no domingo. Então não deixe de fazer esse convite e amplie suas turmas, amplie esta escola, que é a maior escola teológica do nosso país. Agora nós vamos para as nossas dicas didático-pedagógicas que vão contribuir, né, para o trabalho aí a ser exercido. Bom, primeiramente, antes de falar das nossas dicas pedagógicas, nós queremos relembrar a nossa dinâmica trimestral. A nossa dinâmica trimestral é a construção do dicionário de liderança cristã. E isso aí, nós estamos construindo um dicionário e esta semana vai ser muito boa porque nós vamos ter exemplos de liderança construído pelas meninas, trazido ali tantos exemplos e elas podem fazer esse levantamento, né, de lideranças ali femininas que trouxeram grandes contribuições, palavras-chave que envolvem o ministério de Débora, palavras-chave que envolvem ali o pensamento de Esther,
de tantas outras mulheres, né? De Ruth, de Priscila, de Lídia e tantas outras mulheres que tiveram um papel aí fundamental de liderança. Então, não deixe de construir o dicionário de liderança. Os meninos também podem contribuir essa semana trazendo aí exemplos para serem colocados nesse dicionário, lembrando que sempre devemos separar as palavras-chave de cada ministério, de cada líder. Então, não deixe de fazer esse material que ao final do trimestre vai ser fruto do seu trabalho e do trabalho com os seus alunos. Então, que Deus abençoe e não deixe de fazer esta dinâmica trimestral. Como dica pedagógica, nós temos aqui o quadro da página 40, que vai falando, né, sobre a função, né, de Débora, o ministério de Débora. Porque como nós falamos, apesar de trazer vários exemplos na lição, o ministério de Débora tem destaque aqui, tá certo? Então, você pode reproduzir falando das suas qualidades de realizações, das suas lições de vida e ainda estatísticas vitais. Então, esse quadro aqui é da Bíblia de Estudos, né, da Bíblia de aplicação pessoal. Você pode xerocar ou copiar no quadro ou levar para os seus alunos e assim dinamizar sua aula aqui, que esse quadro está disponível pela nossa própria lição na página 40. Amém? E nossa dica didático-pedagógica, né, indicada por nós, a coordenação pedagógica, essa semana vai trabalhar sobre os exemplos femininos. Será que os nossos alunos conhecem os exemplos de liderança cristã? E aí, nossa sugestão da semana é a seguinte: o professor escreverá diversos nomes na Bíblia de mulheres. Claro, se puder não escrever os que já estão previstos, né, pode fazer isso. Mas pode escrever também Débora, Uda, mas escreva diversos nomes, né? Enfim, Dorcas, vai escrevendo lá, Esther, Ruth, e vai colocando esses nomes num saquinho, num copinho plástico e vai distribuir para os alunos, certo? Vai distribuir. Cada aluno vai pegar ali um papelzinho. E esses alunos, rapidamente, uma tempestade de ideias, eles não poderão pesquisar na Bíblia, tá? Não poderão pesquisar na Bíblia. Eles vão abrir e vão falar, meu exemplo feminino de liderança aí, digamos, vai abrir lá, Esther. Então, rapidamente, o que foi que Esther fez que contribuiu com o crescimento do reino de Deus? Então, ela vai dizer, ela colocou o povo para buscar o Senhor, ela despertou o povo para o avivamento e assim o Senhor os livrou da morte, né, de serem exterminados. Então, rapidamente vai falar assim. Aí, próxima, Ruth. O que Ruth teve de influência ali? Né? Uma mulher gentia que não tinha nada o que oferecer, né? A princípio, para ninguém. Mas qual foi o papel de Ruth? E aí alguém rapidamente vai falar. E assim, nós vamos resgatando as histórias e os exemplos de mulheres que em algum momento, de alguma forma, trouxeram ali contribuições para o reino de Deus, com a capacidade de liderança. Né? Então, as mulheres que serão citadas reativarão as lembranças dos alunos e a importância de se estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque as irmãs, né, ali citadas, esses exemplos de líderes, de mulheres, só podem ser lembradas pelos alunos porque eles já estudaram a palavra no passado. E aí o professor vai reforçar a importância da leitura bíblica sistemática, tá? Para que os alunos aumentem o seu poder de conhecimento. Então foram essas nossas dicas didático-pedagógicas e doutrinárias para a sua semana de aula. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Curta, compartilhe, se inscreva neste canal. Nossos vídeos vão lá toda semana. Que Deus abençoe a sua aula no domingo.